Estou começando agora e eu não tenho condições de investir em tantas cores. Ana, quais as cores de tonalizante e de coloração que você me indica, que são assim, coringas, para eu já começar a trabalhar sem ter que investir tanto no meu estoque? Esse é o tema do vídeo de hoje. Gente, eu sei que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm quando estão começando, principalmente porque a gente não tem uma demanda muito grande de clientes e a gente não pode investir tanto no nosso estoque assim. E foi por isso que eu separei aqui 20 cores para você fazer diversos serviços. Com essas 20 cores que eu selecionei aqui, você vai fazer cobertura de branco, você vai fazer tons de acaju, tons de vermelho e de cobre. E o que mais que você vai fazer com essas 20 cores? Além disso, você ainda vai tonalizar as mechas, fazendo morena iluminada, quente e frio, loiro, quente e frio e também cabelos platinados. Ana Luísa, eu vou conseguir fazer tudo isso apenas com essas 20 cores? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que isso é possível sim, tá? Então, para começar aqui, eu selecionei alguns tons de base. O que são esses tons de base? Esses tons de base são cores que a gente vai usar muito para fazer tons de cobertura de branco. Selecionei o 3.0, que é uma cor bem escura, vocês vão ver que ele aproxima bem do tom de preto, ó. Então, o 3.0, 5.0, 6 e 7. Então, essas são as cores dos tons de base que eu selecionei. Ana, mas aqui, por exemplo, você não selecionou o 4. Por que você não colocou o 4? Eu tenho o 4 sim na cartela, mas eu economizei no 4 aqui, porque você pode criar esse tom fazendo uma mistura de 3 e 5. Sério? Pode? Pode. Então, aqui vocês vão perceber que a seleção, eu tirei alguns tons justamente porque você vai conseguir criar eles fazendo a mistura de outros tons, tá? Então, para começar, então, número 3, 5, 6 e 7. Qual o tom que você deve ter a maior quantidade aí no seu estoque? Eu te recomendaria ter uma quantidade maior de 6 e 7, e quando a gente está falando de cobertura de brancos, esses são os tons que a gente mais usa, tá? Então, se for para você investir um pouco a mais, tipo 3 tubos ali, eu indicaria 6 e 7, beleza? Separei aqui 6.713 e 5.713. Se você for ver aqui na cartela, você vai perceber que esses tons, eles são uma mistura de marrom e de mate. Para que eu coloquei essas duas cores? Você pode fazer uma mescla dele tanto com o tom de base ou passar para quando a cliente já cansou daquele tom avermelhado, não quer esse resquício, então a gente vai usar o mate para poder neutralizar, tá? Agora eu vou passar para as clientes que amam o tom avermelhado, um tom de marsala também. Então eu separei o 556, que seria uma mescla de um tom acaju com vermelho, tá? Para quando a cliente não quer uma pegada tão quente assim, a gente coloca um pouco do acaju, fica legal. Ou quando a cliente quer um tom bem vermelho, bem intenso mesmo, aí eu selecionei 5.66 e 766. Ana, mais uma vez, por que você não colocou o 6? Porque aqui eu quero que você tenha infinitas possibilidades. Então, eu não coloquei o 6 porque você pode ter ele na mistura do meio a meio de 5 com 7, tá bom? Bom, então, ó, já falamos de tom de base, já falamos de tons frios para poder neutralizar o vermelho e já falei para quem quer o acaju ou um super vermelho, a gente tem opções aqui também. Agora, a seleção aqui, eu passei para os tons de cobre. Selecionei o 74, que é uma cor muito, muito pedida no salão, que você pode tanto usar ele natural, como você pode misturar ele com os tons de base aqui, ó. Vou mostrar para vocês o 74. É um tom super pedido também aí no salão, tá? Além dele, eu coloquei o 844, que é um tom de ruivo mais intenso, para você ter possibilidades aqui de fazer tanto uma mistura dos dois, ou você pode misturar também
o 844 com os tons naturais, quando a cliente quer um tom bem vibrante. Nesses tons aqui, a gente vai ter um poder de clareamento maior. As próximas cores que eu separei, você pode usar elas tanto de um modo individual, quanto misturando nos tons de base. Porém, são cores que você também vai poder usar para poder tonalizar suas mechas, tá? Então, por isso que eu selecionei aqui 77 e 73. O 73 vai ser um tom mais quente, mais dourado, e o 77 vai ser um marrom. Então, aqui eu tenho possibilidade para poder fazer tanto morena iluminada quente, quanto morena iluminado neutro, ok? Mas eu preciso também de ter alguns tons frios para quando a cliente não gosta desse cabelo muito quente, a gente precisa neutralizar. Então, selecionei aqui 8.1 e 7.1. Gente, eu vou deixar todos esses números escritos aqui na descrição para você não se perder, tá bom? Mas só para você entender o porquê que eu coloquei cada uma dessas cores. Então, aqui eu tenho tons frios e tenho tons neutros e quentes. Agora, eu selecionei aqui os tons para a gente poder fazer os loiros. Separei um loiro quente, que seria o 933, é uma cor que a gente usa bastante no salão também, tanto quando você descolore o cabelo e vai matizar, ou quando a cliente já está super loira e quer um tom mais amanteigado, também um excelente recurso, tá? 933. 931, eu separei ele por ser uma cor, a gente pode dizer assim, um bege. Ele não é muito quente, mas também não é muito frio. Então, uma cor super coringa também para você ter aí, seria o 931. E agora eu separei aqui os loiros frios, tá? Mais uma vez eu tenho cores coringas no sentido de, eu tenho um 10 e tenho um 8. Então, eu atendo as clientes de 8, eu atendo as clientes de 9, quando eu misturo meio a meio, e atendo também as clientes de 10, tá? Então, esses dois tons são super coringas. Selecionei aqui 10,89 e 8,89, são cores, assim, não tem como você não ter aí no seu salão, tá? Misturando meio a meio, você cria o 9,89. É um tom de violeta. Além dos violetas, eu separei o 9.1, porque quando a cliente quer uma pegada mais fria, ou até um platinado, você vai usar o 9.1, ou você pode também fazer uma mescla de por exemplo, 9.1 com 10,89, ou você pode fazer o 9,89 aqui e misturar com o 9.1. Então, essa mescla aqui é super coringa. Então, resumindo, com essas 20 cores que eu selecionei aqui e eu deixei aqui na descrição do vídeo, você vai poder fazer serviços de cobertura de branco, tons quentes, tons frios, matizar mechas, fazer loiro, iluminado, ruivo, marsala, enfim, tudo isso apenas com essas 20 cores, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você curtiu, não deixa de colocar aqui o seu joinha e não deixa também de salvar para na hora que comprar, você já sabe o que você precisa aí no seu estoque.